Organização do Estado, esse é o tema de hoje da nossa aula sobre 400 questões comentadas de direito constitucional. Então, bora estudar direito constitucional. Fica aqui no canal. Organização do Estado, OAB 2019-1. A população do Estado X, insatisfeita com os rumos da política nacional e os sucessivos escândalos de corrupção que assolam todas as esferas do governo, inicia uma intensa campanha pleiteando sua separação do restante da Federação Brasileira. Um plebiscito é então organizado e 92% dos votantes opinaram favoravelmente à independência do Estado. Sobre a hipótese, com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. Letra A. Diante do expressivo quórum favorável à separação do Estado X, a Assembleia Legislativa do referido ente deverá encaminhar ao Congresso Nacional proposta de emenda constitucional que, se aprovada, viabilizará a secessão do Estado X. Letra A, incorreta. A forma federativa de Estado adotada pelo Brasil é incompatível com o exercício do direito de separação ou direito de secessão, pois é considerada uma cláusula pétrea, está lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição de 88. Assim, ainda que haja expressivo quórum favorável à separação do Estado X, não será possível a dissolução do vínculo federativo. Determina o caput do artigo 1º da Constituição de 88, que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Além disso, por conta de o Estado Federal fazer parte do rol de cláusulas pétreas, ainda que houvesse uma emenda constitucional autorizando a separação, essa emenda seria considerada inconstitucional, já que fere o princípio do Pacto Federativo. Letra B. Para o exercício do direito de secessão, exige-se lei estadual do ente separatista, dentro do período determinado por lei complementar federal, dependendo ainda de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos demais estados, após divulgação dos estudos de viabilidade apresentados e publicados na forma da lei. Letra B, incorreta. Como mencionado, é vedado o exercício do direito de secessão. Os requisitos que estão sendo citados aqui, eles dizem respeito à criação de municípios. De acordo com o parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Letra C. Diante da autonomia dos entes federados, admite-se a dissolução do vínculo existente entre eles, de modo que o Estado X poderia formar um novo país, mas, além da aprovação da população local, por meio de plebiscito ou referendo, seria necessária a edição de lei complementar federal autorizando a separação. Letra C, incorreta. O vínculo é indissolúvel e a forma federativa de Estado é protegida pelo manto das cláusulas pétreas, conforme nós já mencionamos. E a letra D. A forma federativa de Estado é uma das cláusulas pétreas que norteiam a ordem constitucional brasileira, o que conduz à conclusão de que se revela inviável o exercício do direito de secessão por parte de qualquer dos entes federados, o que pode motivar a intervenção federal. Letra D está correta, podemos marcar. Realmente, a forma federativa de Estado é uma das cláusulas pétreas que norteiam a ordem constitucional brasileira. Determina o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição Federal, que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. Sendo assim, o exercício do direito de secessão por parte de qualquer dos entes federados se revela inviável, podendo, inclusive, como já falamos, ensejar intervenção federal.
Seguindo. OAB 2018-3. Após cumprimento de todas as formalidades constitucionais e legais exigíveis, o Estado alfa se desmembra, desmembramento por formação, ocasionando o surgimento de um novo Estado, o Estado beta. Preocupados com a possibilidade de isso influenciar nas grandes decisões políticas regionais, um grupo de cidadãos inicia um movimento exigindo a imediata elaboração de uma Constituição para o novo Estado beta. Os líderes políticos locais, sem maiores conhecimentos sobre a temática, buscam assessoramento jurídico junto a advogados constitucionalistas, sendo-lhes corretamente informado que, segundo a inteligência do sistema jurídico constitucional brasileiro, e aí nós temos as alternativas. Letra A. Com a criação do Estado beta, no âmbito da República Federativa do Brasil, passou este a fazer parte do Pacto Federativo, subordinando-se tão somente à Constituição Federal e não a qualquer outra Constituição. A letra A está incorreta. Conforme diz o artigo 25 da Constituição de 88, os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Letra B. Tendo passado o Estado beta a ser reconhecido como um ente autônomo, adquiriu poderes para se estruturar por meio de uma Constituição, sem a necessidade desta se vincular a padrões de simetria impostos pela Constituição Federal. Letra B, incorreta. O Estado beta tem poderes para se estruturar por meio de uma Constituição, mas ao fazer isso ele terá de respeitar a relação de paralelismo que deve existir entre a Constituição Federal de 1988 e as constituições estaduais, ou seja, deverá respeitar o princípio da simetria. Letra C. Pelo fato de o Estado beta ter sido reconhecido como um ente federado autônomo, passa a ter poderes para se estruturar por meio de uma Constituição que deverá observar o princípio da simetria, conforme os padrões fixados na Constituição Federal. A letra C está correta. É exatamente o que determina o caput do artigo 25 da Constituição de 88. E letra D. O reconhecimento do Estado beta como um ente federado autônomo assegurou-lhe poderes para se estruturar por meio de uma Constituição cujo texto, porém, não poderá se diferenciar daquele fixado pela Constituição Federal. Letra D. Errada. Os textos constitucionais podem ser diferentes, e normalmente são, desde que os princípios previstos na Constituição de 88 sejam respeitados. Próxima. OAB 2018-3. O Estado Y, bastante conhecido pela exuberância de suas praias, que atrai milhares de turistas todos os anos, edita lei estadual impedindo a pesca de peixes regionais típicos ameaçados de extinção e limitando o transporte marítimo de passageiros. A partir da hipótese narrada, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a afirmativa correta. Letra A. O Estado Y possui competência legislativa concorrente com a União para dispor sobre pesca, mas poderá legislar sobre transporte e navegação marítima, caso lei complementar federal o autorize. Letra A está correta. Realmente, a competência para legislar sobre pesca é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, conforme determina o artigo 24, inciso 6 da Constituição de 88. Por outro lado, a competência para legislar sobre navegação marítima e transporte é privativa da União, de acordo com o artigo 22, inciso 10 e 11 da Constituição. Essa competência é delegável, sendo assim, pode a União autorizar, por meio de lei complementar federal, que o Estado Y legisle sobre transporte e navegação marítima. Letra B. O Estado Y tem competência comum com os demais entes federados para legislar sobre a matéria. Logo, a lei estadual é constitucional.
Letra B, incorreta. O Estado tem competência concorrente para legislar sobre pesca, conforme mencionado. Para tratar do transporte marítimo de passageiros, dependerá de autorização da União por meio de lei complementar federal. Letra C. A lei editada pelo Estado Y é inconstitucional, porque compete privativamente à União legislar sobre a proteção do meio ambiente e o controle da poluição. Letra C, incorreta. A legislação sobre o meio ambiente e o controle da poluição é da competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, de acordo com o artigo 24, inciso 6 da Constituição Federal. Ocorre que o problema apresentado aqui envolve outros assuntos, conforme explicado nos fundamentos anteriores. E a letra D. A lei editada pelo Estado Y é inconstitucional, porque trata de pesca e navegação marítima, que são de competência exclusiva da União, apesar de o Estado Y ter competência privativa para legislar sobre meio ambiente. Errado. Como mencionado, a legislação sobre pesca é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, e sobre a navegação marítima privativa da União, esta pode ser delegada. Próxima. OAB 2018-3. A Lei X do município Sigma estabelece que, em certo bairro considerado área residencial, fica vedada a instalação de mais de um centro empresarial de grandes proporções com área superior a 5.000 metros quadrados e que reúna em suas dependências mais de 10 lojas distintas. Ante a existência de um estabelecimento comercial com tais características no bairro Y, a administradora Alfa, visando abrir um shopping center no mesmo bairro, procura você, na qualidade de advogado, para obter esclarecimentos quanto à viabilidade deste empreendimento. Diante da situação narrada, com base na ordem jurídico-constitucional vigente e na jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a afirmativa correta. Letra A. Apenas a União tem competência para, por meio de lei e outros atos normativos, organizar o uso e a ocupação do solo. Logo, apenas por esse motivo, a Lei X do município Sigma é manifestamente inconstitucional. A letra A está errada, incorreta. A inconstitucionalidade não decorre da competência para tratar do uso e organização do solo, pois os municípios têm competência para tal. Está previsto no artigo 30, inciso 8 da Constituição de 88. Mas sim, depende aqui do fato da norma violar o princípio da livre concorrência. Determina a súmula vinculante número 49, que ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Letra B. A Constituição da República de 1988 atribui aos municípios competência para promover o zoneamento urbano, mas a Lei X do município Sigma, ao impedir a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área, ofende o princípio da livre concorrência. Letra B está correta. Realmente, o artigo 30, inciso 8 da Constituição, atribui aos municípios essa competência, mas a proibição de instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área ofende o princípio da livre concorrência, conforme determina a mencionada súmula vinculante número 49. Letra C. A Constituição da República de 1988 dispõe ser competência estadual e distrital promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo, não podendo a lei do município Sigma dispor sobre a matéria. Letra C, incorreta. De acordo com o artigo 30, inciso 8 da Constituição, que compete aos municípios a promoção, no que couber, do adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. E a letra D. Compete privativamente à União dispor sobre o zoneamento urbano e legislar sobre direito civil e comercial. Logo, somente os Estados e o Distrito Federal
poderiam ser autorizados, mediante lei complementar, a legislar sobre a matéria. Letra D, incorreta. A União legisla de forma privativa sobre direito civil e comercial, conforme dispõe o artigo 22, inciso 1 da Constituição. Por outro lado, em relação ao zoneamento urbano, a competência é dos municípios, segundo o citado artigo 30, inciso 8 da Constituição de 88. OAB 2016-1. O governador do Distrito Federal, ao tomar conhecimento de que existe jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal a respeito da competência do município para legislar sobre os requisitos de segurança das agências bancárias, solicita à Procuradoria-Geral do Distrito Federal que se manifeste acerca da responsabilidade de lei distrital tratar da matéria. Sobre a hipótese apresentada, de acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa correta. Letra A. Haveria tal possibilidade, pois o Distrito Federal possui competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. Letra A. Correta. De acordo com o artigo 32, parágrafo 1º da Constituição, ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Letra B. Haveria tal possibilidade, pois a competência legislativa do Distrito Federal, como sede da União, abarca as competências legislativas da União, dos estados e dos municípios. Letra B. Errada. O Distrito Federal não pode legislar sobre matéria de competência legislativa da União. E as letras C e D? Letra C. Não seria possível, pois o Distrito Federal tem competências taxativamente expressas que não podem abarcar aquelas concedidas aos municípios. E a letra D. Não seria possível, pois as competências legislativas do Distrito Federal seriam apenas aquelas reservadas aos Estados membros da União. As letras C e D estão incorretas, pois, conforme mencionado, o artigo 32, parágrafo 1º da Constituição, o Distrito Federal cumula duas competências. Ele pode legislar tanto sobre matérias reservadas aos estados, como matérias atribuídas aos municípios. Próxima. OAB 2015-3. A parte da população do estado V, situada ao sul do seu território, insatisfeita com a pouca atenção que vem recebendo dos últimos governos, organiza-se e dá início a uma campanha para promover a criação de um novo Estado-membro da República Federativa do Brasil, o Estado N, que passaria a ocupar o território situado na parte sul do Estado V. O tema desperta muita discussão em todo o Estado, sendo que alguns argumentos favoráveis e outros contrários ao desmembramento começam a ganhar publicidade na mídia. Reconhecido constitucionalista, analisa os argumentos listados a seguir e afirma que apenas um deles pode ser referendado pelo sistema jurídico constitucional brasileiro. Assinale. Vamos lá. Letra A. O desmembramento não poderia ocorrer, pois uma das características fundamentais do Estado Federal é a impossibilidade de ocorrência do chamado direito de secessão. A letra A está incorreta. É possível ocorrer o desmembramento. De acordo com o artigo 18, parágrafo 3º da Constituição, os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional, por lei complementar. Letra B. O desmembramento poderá ocorrer, contanto que haja aprovação por via plebiscitária, exclusivamente por parte da população que atualmente habita o território que formaria o Estado N. A letra B está errada. Os requisitos para que haja o desmembramento são a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e a aprovação do Congresso Nacional por lei complementar, conforme dispõe o parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição Federal. Letra C. Além da aprovação pela população interessada,
O desmembramento também pressupõe a edição de lei complementar pelo Congresso Nacional com esse objeto. A letra C está correta. É o que determina o artigo 18, parágrafo 3º da Constituição. E letra D, além de manifestação da população interessada, o sistema constitucional brasileiro exige que o desmembramento dos estados seja precedido de divulgação de estudos de viabilidade. Letra B, incorreta. Os estudos de viabilidade são exigidos apenas nas hipóteses de criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição. Próxima. OAB 2015-3. A Assembleia Legislativa do Estado M, ao constatar a ausência de normas gerais sobre matéria em que a União, os Estados e o Distrito Federal possuem competência legislativa concorrente, resolve tomar providências no sentido de legislar sobre o tema, preenchendo os vazios normativos decorrentes desta lacuna. Assim, 2 anos após a Lei E/2013 ter sido promulgada pelo Estado M, o Congresso Nacional promulga a Lei F/2015, estabelecendo normas gerais sobre a matéria. Sobre esse caso, assinale a afirmativa correta. Letra A. A Lei E/2013 foi devidamente revogada pela Lei F/2015, posto não ser admissível no caso que norma estadual pudesse preservar a sua eficácia diante da promulgação de norma federal a respeito da mesma temática. Letra A está incorreta. Apenas uma norma estadual poderia revogar outra norma estadual. A norma federal, que estabeleceu regras gerais sobre a matéria, apenas suspenderá a eficácia da estadual no que lhe for contrária. É o que determina o artigo 24, parágrafo 4º da Constituição Federal. Letra B. A Lei E/2013 perde a sua eficácia somente naquilo que contrariar as normas gerais introduzidas pela Lei F/2015, mantendo eficácia a parte que, compatível com a Lei F/2015, seja suplementar a ela. Letra B, correta. De acordo com o artigo 24, parágrafo 4º da Constituição, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei estadual no que lhe for contrário. Letra C. A Lei F/2015 não poderá viger no território do Estado M, já que a edição anterior da Lei E/2013, veiculando normas específicas, afasta a eficácia das normas gerais editadas pela União em momento posterior. Letra C está errada. Ao contrário do mencionado, a edição de lei estadual anterior à norma geral editada pela União não afasta a aplicação desta última. E a letra D, a competência legislativa concorrente, por ser uma espécie de competência comum entre todos os entes federativos, pode ser usada indistintamente por qualquer deles, prevalecendo no caso de conflito a lei posterior editada pelo Estado ou pela União. Letra D, incorreta. A competência concorrente não pode ser usada indistintamente por todos os entes federativos. Os parágrafos do artigo 24 da Constituição Federal trazem os padrões para o exercício dessa competência. O parágrafo 1º do artigo 24 da Constituição Federal determina que, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. O parágrafo 2º do mesmo dispositivo informa que a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. O parágrafo 3º indica que, não existindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Por fim, o parágrafo 4º do citado artigo 24 da Constituição menciona que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Próxima. OAB 2014-3. No município de São José dos Cavaleiros, 87% dos atendimentos médicos nas emergências hospitalares são decorrências de acidentes automobilísticos ocasionados pelo consumo de bebidas alcoólicas. Uma vereadora do município, a senhora X,
ciente das estatísticas expostas, apresenta projeto de lei propondo que os cidadãos proprietários de veículos automotores residentes no município municiem seus veículos com equipamentos que impeçam a partida do carro no caso de o condutor ter consumido álcool. A Câmara Municipal, por voto de 2/3 dos vereadores, aprova a lei. Esta legislação deve ser considerada: letra A, constitucional, por tratar de proteção de direito fundamental. Letra A, errada. Ao contrário do mencionado, a lei do município São José dos Cavaleiros viola a Constituição Federal. A inconstitucionalidade de tal norma decorre da usurpação de competência legislativa. A matéria trânsito só pode ser veiculada em norma de natureza federal, pois é da competência privativa da União. Letra B, inconstitucional, por tratar de matéria de competência privativa da União. Acabamos de falar, né? Letra B, incorreta. Letra B, correta. É o que decorre do artigo 22, inciso 11 da Constituição. Letra C, inconstitucional, por vício formal relacionado ao quórum mínimo para a votação. Errado. Como mencionado, o problema não está no quórum de aprovação da lei, mas na matéria disciplinada pela lei municipal. É a União, de forma privativa, quem legisla sobre trânsito. Artigo 22, inciso 11 da Constituição. E a letra D, constitucional, por tratar de assunto de interesse local e ter sido aprovada por processo legislativo idôneo. Letra D, incorreta. A norma é inconstitucional. Os assuntos de interesse local, ou seja, aqueles que tenham relação com as necessidades específicas do município, de fato, podem ser tratados por lei municipal. Ocorre que, sob esse argumento, predominância do interesse municipal, não pode o município usurpar competência legislativa da União. Quem legisla sobre trânsito é a União, conforme dispõe o artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal, e é de forma privativa. Próxima. OAB 2015-2. Determinado Estado da Federação vivencia sérios problemas de segurança pública, sendo frequentes as fugas dos presos transportados para participar de atos processuais realizados no âmbito do Poder Judiciário. Para remediar essa situação, foi editada uma lei estadual estabelecendo a possibilidade de utilização do sistema de videoconferência no âmbito do Estado. Diante de tal quadro, assinale a afirmativa que se ajusta à ordem constitucional. Letra A. A lei estadual é constitucional, pois a matéria se insere na competência local dos Estados-membros, versando sobre assunto de interesse local. Letra A, incorreta. A lei estadual é inconstitucional, pois não poderia tratar desse assunto. A legislação sobre direito processual penal é da competência privativa da União, conforme determina o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Letra B. A lei estadual é inconstitucional, pois afrontou a competência privativa da União de legislar sobre direito processual penal. Mais uma vez é a letra B correta. Conforme dispõe o artigo 22, inciso 1 da Constituição, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Letra C. A lei estadual é constitucional, pois a matéria se insere no âmbito da competência delegada da União, versando sobre direito processual. Letra C, incorreta. As matérias da competência privativa da União podem ser delegadas por meio de lei complementar. Letra C, incorreta. As matérias de competência privativa da União podem ser delegadas por meio de lei complementar. De acordo com o parágrafo único do artigo 22 da Constituição, lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Acontece que no problema não há menção da existência de lei complementar autorizando o Estado a tratar do assunto. E a letra D, a lei estadual é inconstitucional, pois comando normativo dessa natureza, por força do princípio da simetria, deveria estar previsto na Constituição estadual. Letra D, incorreto. Quem reparte as competências legislativas é a Constituição Federal.
O Estado federal, aquele em que há repartição de competências e as capacidades estão divididas em vários centros, é resguardado justamente pelo fato das competências estarem previamente definidas no texto constitucional. Dessa forma, não há necessidade do comando normativo estar previsto nas constituições estaduais. Próxima. OAB 2014-1. José é cidadão do município W, onde está localizado o distrito de B. Após consultas informais, José verifica o desejo da população distrital de obter a emancipação do distrito em relação ao município de origem. De acordo com as normas constitucionais federais, dentre outros requisitos para legitimar a criação de um novo município, são indispensáveis. Letra A. Lei estadual e referendo. Vamos ler todas. Letra B. Lei municipal e plebiscito. Letra C. Lei municipal e referendo. E letra D. Lei estadual e plebiscito. Bom, conforme dispõe o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Também é importante ressaltar que a jurisprudência do STF determina a impossibilidade de criação de novos municípios enquanto não for criada a lei complementar federal mencionada no artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, a alternativa correta, a letra B. Próxima. OAB 2013-3. A Constituição da República de 1988 adotou elementos de federalismo cooperativo e de federalismo dual na repartição de competências entre os entes federados, distribuindo competências exclusivas, privativas, comuns e concorrentes. Assim sendo, a respeito da organização do Estado, estabelecida na Constituição, assinale a afirmativa correta. Letra A. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, competindo à lei complementar fixar normas de cooperação entre os entes. A letra A está correta. De acordo com o artigo 23, inciso 6 da Constituição, a competência para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas é comum aos entes federativos. O parágrafo único do mesmo dispositivo determina que leis complementares devam fixar normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Letra B. É vedado aos Estados criar códigos tributários próprios, uma vez que compete privativamente à União legislar sobre direito financeiro e tributário. Letra B, incorreta, porque a competência para legislar sobre direito tributário é concorrente. Sendo assim, o artigo 24, inciso 1 da Constituição, determina a competência da União, dos Estados e ao Distrito Federal para legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Letra C. É vedado à União decretar intervenção federal em município localizado em território federal, quando este não tiver aplicado o mínimo exigido de sua receita na manutenção e desenvolvimento do ensino. Letra C, errado. Ao contrário, é possível a intervenção nessa hipótese, conforme dispõe o artigo 35, inciso 3 da Constituição. E diz o artigo 35, o Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando, inciso 3, não tiver sido aplicado o mínimo exigido
da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. E a letra D, em relação às competências legislativas concorrentes da União e dos Estados, havendo norma federal e estadual divergentes, deve prevalecer a norma federal, que serve de fundamento de validade à norma estadual. Letra D, errada, de acordo com o artigo 24, parágrafo 1º da Constituição, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. O parágrafo 4º do mesmo dispositivo determina que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário.